Uma das mais antigas descrições sobre Jesus de Nazaré, sua vida, morte e ressurreição, foi escrita por um homem chamado Lucas. Nós a conhecemos como Evangelho segundo Lucas. Porém, Lucas continuou a história no segundo volume chamado O Livro dos Atos. É sobre o que Jesus continuou a fazer após sua ressurreição. Atos começa com os discípulos que estão passando um tempo com Jesus que acaba de voltar à vida. O que é algo surpreendente de imaginar. Então, por semanas, Jesus ressuscitado continua ensinando sobre o seu reino, a nova criação que ele iniciou por sua morte e ressurreição. Isso é coisa empolgante. Os discípulos estão preparados para ir contar ao mundo, mas aí Jesus fala para eles esperarem, para continuar em Jerusalém até eles receberem um novo tipo de poder, para que eles possam ser testemunhas fiéis de Jesus. Então ele diz que a missão deles começará por Jerusalém, depois ir para a Judéia e a Samaria e depois de lá para todas as nações. É como se fosse um mapa para todo o livro dos Atos. Então os discípulos viram Jesus entronizado como rei de toda a criação. Assim os discípulos esperaram, imaginando quando esse poder chegará. Logo vem o tempo de Pentecostes. Esse é um festival israelita antigo. É durante o início do verão. Milhares e milhares de peregrinos judeus voltariam para Jerusalém de todo o mundo. Todas essas línguas e culturas colidem em uma cidade. Os discípulos estão juntos numa casa que é de repente preenchida por um rápido vento de fogo. O fogo se separa em línguas de fogo que paira sobre a cabeça das pessoas. Sobre o que é tudo isso? Lucas está explorando um repetido tema do Antigo Testamento, quando a presença de Deus apareceu no Monte Sinai. Ele fez uma aliança com Israel e deu a eles os 10 mandamentos. Depois, quando a glória de Deus veio numa coluna de fogo, ela encheu o tabernáculo quando ele veio para viver entre eles. E isso apenas era uma coluna de fogo, não muitos. Exatamente. Lucas está fazendo um importante argumento aqui. Essa é a presença pessoal do templo de Deus. O Espírito de Deus foi preanunciado pelos profetas. Agora é o momento para ele assumir morada do novo templo do corpo de Jesus, isto é, o seu povo. Eles vieram para se tornar pequenos templos móveis de Jesus. E eles começam a contar histórias sobre a vida de Jesus. Estão falando em línguas que não conheciam antes. Ainda, todos os visitantes a compreendem. Sobre o que é tudo isso? Pedro explica que é o cumprimento das esperanças de Israel baseada nas Escrituras. O plano de Deus foi sempre usar a família unificada de Abraão para trazer paz e justiça para o mundo. Mas as tribos de Israel se dispersaram graças ao exílio. Agora, em Pentecostes, representantes de todas as tribos estão juntos, reunidos, e são introduzidos para o Messias, o crucificado e o ressuscitado Jesus. E agora podem o povo restaurado de Israel começar a seguir o caminho de Jesus. O que nos traz a história de Lucas sobre os 2 templos? Então, você tem o templo que Herodes construiu em Jerusalém, onde os discípulos de Jesus celebravam com o resto dos israelitas, mas agora tem o templo de Jesus, que consiste em pessoas. Esse templo está se encontrando juntos em casas e eles estão compartilhando a vida deles de um modo radical. Muitos desses peregrinos nem são de Jerusalém, então eles formam essas novas famílias. Todos estão dependendo uma das outras. Sim, pessoas venderiam suas coisas, proveriam pelos pobres entre eles. Eles comem suas refeições juntos. Eles fazem orações diárias juntos. E estavam aprendendo os apóstolos o que significa ser como Jesus, tendo Jesus como verdadeiro rei. Isso é algo extraordinário, mas não foi somente diversão. Ser templo de Deus é coisa séria, como no Antigo Testamento. Então você talvez ouviu sobre uma antiga história do livro do Levítico, sobre 2 sacerdotes que desrespeitam Deus e o templo e morrem repentinamente. Bem, Lucas inclui aqui uma história similar de 2 discípulos que desonram o Espírito de Deus nesse novo templo. E eles sofrem um destino parecido.
Então existe corrupção na comunidade. Mas o problema maior vem de fora. Sim, do outro templo. Seus líderes estão ameaçados pelo novo movimento messiânico. Então eles prendem os apóstolos, eles tentam pará-los. Isso leva à última história nessa sessão de Jerusalém de Atos. Somos introduzidos a um novo discípulo, Estevão. Estevão está abrasado, em chamas, e logo se torna um líder entre os discípulos. Ele iria para o templo para ensinar sobre o caminho de Jesus. Então, os líderes do templo prendem Estevão. Eles acham testemunhas falsas para acusá-lo de desonrar Moisés e de ser um terrorista ameaçando o templo. Como resposta, Estevão dá um poderoso discurso de como foi previsível toda essa situação. Sim, ele reconta toda a história do Antigo Testamento, sublinhando personagens como José, Moisés e os profetas. Pessoas que foram consistentemente rejeitadas e perseguidas pelo seu próprio povo. Israel tem resistido os representantes de Deus por séculos. Logo, sua rejeição de Jesus e agora de seus seguidores é uma rejeição ao próprio Deus. Eles ficam nervosos, eles começam a executá-lo ao pegar pedras e golpeá-lo até a morte. Enquanto ele morre, ele se compromete com o caminho de Jesus para sofrer pelo pecado dos outros. Ele até grita: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Isso é basicamente o que Jesus disse em sua morte. Exatamente. Estevão é o primeiro mártir do movimento de Jesus. Virão muitos mais, mas essa perseguição contém sementes de esperança, que é o porquê de Lucas nos introduzir a um novo personagem, um líder religioso chamado Saulo. Ele fica de pé sobre o corpo morto de Estevão e ele até aprova tudo. Você quer dizer, o homem que se tornará o apóstolo Paulo? Sim, Lucas mostra que até um trágico assassinato não pode parar o reino de Jesus. Então muitos discípulos se dispersam de Jerusalém. Como Jesus falou, eles vão à Judeia e a Samaria. E a história do que aconteceu lá, isso é o que a próxima sessão de Atos vai falar.